Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos começar rezando, pedindo a Deus que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. E vamos continuar o vídeo que nós estamos fazendo, estudando um pouco sobre a patrística. O que é a patrística? É o estudo dos padres da igreja. Quais são os padres da igreja? Aqueles padres do primeiro século, dos primeiros séculos da igreja, que enfrentaram as heresias do começo da igreja. A igreja enfrentou muitas heresias, gente. Muita gente questionando a doutrina católica. E esses padres, bispos, diáconos, defendendo a fé católica. E essa fé chegou até nós. Por isso que a nossa fé tem 2000 anos. Graças a Deus. Por quê? Porque houveram pessoas que defenderam essa fé dos hereges, ok? Então é importante a gente entender isso. Eu já falei aqui e vou repetir. O Scott Hahn, aquele ex-pastor protestante, ele se converteu estudando a patrística. Tá? Ele viu, né, que os padres do primeiro século, né, eles defenderam realmente a igreja de Cristo. Então ele acabou se convertendo. Então é o que nós estamos estudando. Então nós já fizemos aí 3 vídeos sobre a patrística. Hoje nós vamos fazer mais um e provavelmente faremos um outro. Tá? Acho que não vai dar para fazer tudo hoje. Mas a gente vai caminhando. O importante é a gente ir devagar, também não é bom correr, porque eu quero passar para vocês, gente, a verdadeira doutrina católica. Nós católicos precisamos estudar a nossa fé. Por isso que o profeta Oséias, eu gosto muito desse texto, tá? Lá do Antigo Testamento ele já dizia, profecia. Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece por falta de conhecimento. E eu nunca vi essa frase ser tão atual como hoje. O nosso povo católico, ele não tem conhecimento da sua fé. Não tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente que tem um pouquinho de estudo, um pouquinho, a gente vê isso. Quanto que o nosso povo católico é ignorante. Por que vai embora da igreja? Por que deixa a igreja? Vai para essas outras religiões aí, seitas aí. Porque, gente, uma coisa é você ter convicção, você sair por convicção. Agora, você sair da igreja por certos motivos que a gente vê aí, entendeu? Olha, não tem solidez no que esse pessoal fala para deixar a igreja. Por quê? Mas por que sai? Porque não tem conhecimento da fé. Eu estou falando dos católicos, não estou falando dos outros, não. Quem já nasceu naquela religião, a igreja até diz que eles não têm nenhuma culpa. Eu não estou falando para essas pessoas, não. E nasceram no judaísmo, no islamismo, no budismo, no espiritismo, no protestantismo. Eles não têm culpa de nada. Agora, eu tenho que falar isso aqui, mesmo que muita gente não gosta. O que mais dói no meu coração e o que a igreja mais fala é aquele católico que nasceu católico, batizou,
crismou e vai embora da igreja. Deixa a igreja. Esse é que é o perigo. Porque você é o herege, é aquele que é apostasia. Gente, a Bíblia fala muito pesado sobre isso. Apostasia, você abandonar a fé. Pior ainda, batiza de novo, né? Esse monte de heresia que a gente vê aí. Entendeu? Batizando de novo, o batismo é um só. Esse povo fica batizando de novo aí. Ah, por que a minha vida tá assim? Mas, claro, você fica fazendo aquilo que a palavra de Deus fala para não fazer. Só há um batismo, gente. Se você já foi batizado, não tem como batizar de novo. Agora a pessoa vai para as outras religiões aí, para essas outras seitas aí, e fica batizando de novo. Eu não participo. Pode ser da minha família. Se é por exemplo, um casamento, com certeza eu vou. Entendeu? Um casamento de uma pessoa da minha família numa outra religião, eu até vou. Agora, batismo eu não vou. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não pode batizar de novo. A menos que a pessoa não é batizada. Entendeu? Tem igrejas que a igreja até aceita o batismo. Tá? Agora, esse povo que já foi batizado e batiza pela segunda vez, pode me chamar que eu não vou. Porque a palavra de Deus é bem clara. Só há um batismo, uma só fé. Entendeu? Então, mas por que o católico ignorante já é batizado na igreja e depois vai para essas outras seitas aí e batiza de novo? Por quê? Porque é um ignorante da sua fé, não conhece a sua fé. Aí comete o quê? Comete um pecado gravíssimo. Entendeu? Tá? Isso aí é apostasia, você é apostatar da fé. Entendeu? Então é isso que a gente procura fazer aqui, gente. Botar um pouquinho de luz nesse povo. Entendeu? Nosso povo católico precisa, porque não tem conhecimento da sua doutrina. E qualquer um vem e fala com ele alguma coisa e ganha ele na lábia. Entendeu? Infelizmente. E eu já vou começar nossa aula de hoje com um dos padres mais maravilhosos da igreja, que é São Jerônimo. Tá? Quem foi São Jerônimo, gente? São Jerônimo, ele nasceu no ano 347 e morreu no ano 420. Gente, São Jerônimo foi um homem extraordinário. Junto com Santo Agostinho e com São Tomás de Aquino, eu acho que são os 3 maiores teólogos da igreja de todos os tempos. Eu considero. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e São Jerônimo. São os 3, para mim, que são os maiores teólogos da igreja. E eu colocaria um quarto, o Papa Bento XVI agora, que está vivo, graças a Deus. Esses 4, para mim, são os 4 maiores teólogos que a Igreja Católica já teve. Gente, os homens têm uma cultura, uma sabedoria que, olha, é uma inveja boa que eu tenho desses. Eu queria ter um pouquinho, eu não queria nem ter muito, não, só um pouquinho do conhecimento desses 4. Entendeu? É impressionante. Ele é chamado de doutor bíblico. Por quê? O homem sabia tudo de Bíblia. Tudo, Antigo e Novo Testamento. Nasceu na Dalmácia e educou-se em Roma. É o mais erudito dos padres da Igreja Latina. O homem tinha uma cultura, não é só teológica, não, filosófica também. Sabia o grego, latim e hebraico. É mole as 3 línguas que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita nessas 3 línguas. Viveu alguns anos na Palestina como eremita. Ele também, gente, ele foi arqueólogo. Ele trabalhava ali em Jerusalém fazendo escavações para poder entender melhor a Bíblia. Entendeu? Foi um grande estudioso da Sagrada Escritura. Por isso que o mês de setembro, para a Igreja Católica, é o mês da Bíblia. Por que nós comemoramos, nós católicos, o mês da Bíblia em setembro? Para homenagear São Jerônimo, que foi um homem que estudou muito a palavra de Deus. E o dia dele é no dia 30 de setembro, que ele morreu. Então, o mês de setembro, a Igreja Católica dedica a Sagrada Escritura em homenagem a São Jerônimo. Em 379, foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino de Antioquia. Foi ouvinte de São Gregório Nazianzeno e amigo de São Gregório de Nissa. Todos 2 também
padres da igreja, que eu já falei sobre eles aqui no vídeo. Depois você pode acompanhar aí nos vídeos anteriores que eu já fiz. Todos eles foram santos padres da igreja, né, estudiosos da doutrina católica. De 382 a 385, foi secretário do Papa São Damaso. Vê se o homem tinha pouca moral. O homem era secretário do Papa da época, Papa São Damaso, por cuja a ordem fez a revisão da versão latina da Bíblia, a Vulgata, em Belém. Belém, onde nasceu Jesus. Não é Belém do Pará, não. É Belém, lá onde Jesus nasceu. Por 34 anos. Olha só, o homem estudou a Bíblia 34 anos. E você? Quanto tempo que você estuda a Bíblia? Acho que você até hoje não estudou a Bíblia, né? E ele estudou 34 anos a Bíblia. Vê se ele sabe pouco. Pregava o ideal de santidade entre as mulheres da nobreza romana, Marcela, Paula e um outro nome muito difícil aqui que eu não vou ler. E combatia os maus costumes do clero. Olha aí, na época de São Jerônimo já existia erros na igreja, e ele combatia os erros, sem destruir a igreja. Essa é a diferença dos santos para o senhor Martinho Lutero, que eu já expliquei sobre ele aqui. Tá? Os santos, eles viam os erros dos filhos da igreja e eles combatiam os erros sem destruir a igreja, sem romper com a igreja. Infelizmente o Lutero viu alguns erros dos filhos da igreja e que, em vez de jogar fora os peixes ruins, que existem muitos na igreja, mas também tem os peixes bons. Lembra que Jesus falou que tem o joio e tem o trigo? Que Jesus só vai separar no final dos tempos? Então na igreja, amigo, tem peixe ruim e peixe bom. Agora não é você que vai julgar. Quem vai julgar é Deus, é Jesus. Então o que o Lutero fez? Jogou fora a rede inteira. Ele não separou. O que a pessoa que pesca faz? Separa. Esse peixe aqui eu vou levar que é bom. Esse aqui não vale nada, eu vou devolver para o mar. É assim que o pescador faz. Não foi isso que o Lutero fez. O Lutero jogou a rede, a igreja. Os santos não. São Jerônimo, São Francisco de Assis e outros santos. O que eles fizeram? Pegaram, né, os peixes ruins e deixaram de lado. Mas não jogaram a rede fora, ficaram com a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, como eu já expliquei, eu estou cansado de explicar sobre isso. Então, meu amigo, você que é católico, não abandone a igreja por causa de padre, bispo, papa, não faça isso. Entenderam? Por quê? Porque são seres humanos. Entenderam? E outra, se tem gente ruim, tem gente boa também. E se você for para outra religião, lá também tem gente ruim. Não pensa você que lá na outra religião só tem gente boa, porque não tem não. A gente vê aí na mídia. Não é, mas por quê? Só falam mal de padre. Não é? Desce a lenha nos padres, nos bispos, no papa. Mas como é que não desce a lenha nesse povo aí? Vou falar uma coisa aqui. Tivemos agora a Copa do Mundo. Aonde que foi a Copa do Mundo? Foi no Catar. O Catar é um país muçulmano. Eles têm as leis deles lá. Entendeu? Eu vi um monte de coisa aí na internet que era proibido lá. Era proibido, por exemplo, a prática homossexual lá é pecado também, como a gente também fala aqui. E eles falam, e foi notificado que não podia haver, vamos dizer assim, relação homossexual lá no Catar. Eu não vi ninguém falar nada, ninguém reclamar. Cadê os homossexuais para reclamar? Cadê esses feministas aí que ficam tirando a roupa na igreja, não é? Enfia a imagem lá naquele lugar que eu não posso falar. Eu não vi ninguém reclamar dos muçulmanos. Todo mundo ficou quietinho e aceitou. Agora, se a igreja falar alguma coisa, aí todo mundo vai questionar. Não é? Ah, que o Papa está falando que não pode isso, que não pode aquilo, o padre isso, o padre aquilo, o bispo isso, o bispo aquilo. Não é? Na igreja, não, né? Você não pode falar nada, que ó, mete o pau na igreja. Agora, como é que lá nos muçulmanos lá eles não foram falar, não foram reclamar? Nem bebida alcoólica não podia vender lá no estádio. Não podia, eles não deixavam. Como é que não foram lá reclamar com eles? Agora aqui não. Se a igreja falar alguma coisa, aí tá vendo? Na igreja não pode falar nada.
Que o povo mete a lenha na igreja. Como é que lá ninguém falou nada? Entendeu? Então, gente, não tem só padre, não. Não é só na igreja católica que tem gente ruim, não. Nas outras religiões também tem gente ruim. Não tem só gente boa nas outras religiões, mas ninguém fala nada. Porque eu já expliquei isso aqui. A igreja dá ibope. Falar mal da igreja católica dá ibope. Mas isso é bíblico. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Se perseguiram Jesus, vão perseguir a igreja também. Jesus foi perseguido, tanto que mataram ele. E a igreja também vai ser perseguida. Entendeu? As outras religiões ninguém fala nada. Todo mundo aceita bonitinho o que eles falam. Agora, se a igreja falar alguma coisa, se um padre erra, nossa, metem o pau, querem até linchar o padre. Agora, como é que nas outras religiões ninguém fala nada? Corrupção, não é? Ah, mas na igreja católica tem isso, tem corrupção, tem pedófilo, mas quando acontece na outra religião ninguém fala nada, todo mundo fica quieto. Só tem na igreja católica? Entendeu? É impressionante como que a gente vê a má vontade que esse povo tem com a igreja. É só a igreja que é massacrada. O resto, ninguém fala nada, todo mundo fica quietinho. É assim, fazer o quê? Na figura de São Jerônimo, destaca-se a austeridade, o temperamento forte, o amor à igreja e o amor à sé de Pedro, ou seja, ao Papa, que é o sucessor de Pedro. Tanto que ele obedecia tudo que o Papa falava com ele. O Papa mandou ele fazer uma revisão. Por que o Papa mandou fazer? Veja, só para você entender. As versões da Bíblia eram muito precárias nessa época, não é? Então, e outra, era na língua hebraica, grega, né? A Bíblia foi escrita nesses contextos. E em Roma se falava o latim. Até hoje é a língua oficial de Roma, é o latim. Por isso que o povo aí fica reclamando, né? Por causa da missa não ser em latim. Mas veja, isso aí, gente, é um costume. Ninguém sabe latim. Eu não sei latim. Eu gostaria até de ter estudado, mas eu não conheço latim. Se eu for assistir uma missa, eu já assisti uma vez uma missa em latim e não entendi nada. Eu não conheço latim. E do Padre Geraldo é latim. Quem é da igreja do Padre Geraldo aí sabe. É bonita a missa, é interessante, mas eu não conheço latim. Eu não sou entendedor de latim. Eu vou ficar na missa ali, e aí? Então, por isso que a igreja liberou a missa na língua do povo. Entendeu? Então aqui o que São Jerônimo fez? Como ali se falava o latim, ele traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o latim. É a nossa tradução que nós usamos até hoje, a chamada Vulgata. Todas as traduções da nossa Bíblia católica é a tradução de São Jerônimo. Sabia disso? Do hebraico e do grego para o latim. Porque, gente, foi uma tradução maravilhosa. Isso não sou eu que estou falando, não. Os teólogos é quem dizem. Tem um teólogo, já morreu, né? Era Dom Estevão Bittencourt, que era dono da Mater Ecclesia. Existe até hoje, né? Ele já morreu, mas eu acho que a escola ainda existe até hoje. A gente usa para fazer teologia. Mater Ecclesia, de Dom Estevão Bittencourt, que era um grande teólogo. E ele Dom Estevão ajudou a traduzir a Bíblia para o português. Entendeu? Junto com outros teólogos, Dom Estevão também traduziu. E ele falava muito bem da tradução de São Jerônimo, que foi uma tradução, tanto que a igreja usa até hoje, não precisa mais fazer outras traduções, porque a tradução de São Jerônimo, gente, é impecável. Aí muita gente pergunta, eu posso ler qualquer Bíblia católica? Desde que tenha a autorização da igreja, você pode ler. É o que nós chamamos de imprimato. Toda a Bíblia tem no começo dela uma autorização do clero, né, da hierarquia da igreja, para você poder ler. Que pode ter algum erro de tradução, de interpretação. Então, qual Bíblia que você pode ler católica? Aquela que tem a autorização da autoridade da igreja. É a Bíblia de Jerusalém, que eu já falei, é a Bíblia da Ave Maria, é a Bíblia da CNBB, você pode ler. Essas traduções são traduções boas, ok? Então você procure ver se tem a autorização da igreja para você ler. Se for uma Bíblia
se você ganhar uma Bíblia, por exemplo, veja qual é a tradução dela, mas ela é traduzida do latim de São Jerônimo e depois traduzida para o português, entendeu? Então, gente, São Jerônimo foi um homem maravilhoso. Outra coisa, São Jerônimo, ele participou do Concílio de Cartago. O Concílio de Cartago foi no ano 400 e pouco, mais ou menos. Ele morreu no ano 420. Então já estava quase na beira da morte. Já ele viveu quase 100 anos. São Jerônimo, ele viveu muito, graças a Deus. E antes dele morrer, ele participou desse concílio, Concílio de Cartago. E o que foi decidido nesse concílio, gente? Isso que eu quero falar para você. Foi decidido nesse concílio o cânon da Bíblia. O que é isso? O cânon são os livros que iriam entrar na Bíblia. É da época de São Jerônimo. Foi nessa época que a Igreja Católica definiu, até hoje, e não mudou, o cânon, ou seja, quais são os livros que iriam fazer parte da Bíblia. Foi a Igreja Católica, amigo. Não foi as outras igrejas, não. Nem as igrejas da Reforma. Nenhuma delas. Tá? O senhor Lutero tirou 7 livros, não teve coragem de colocar nenhum dos que a igreja tinha colocado, ele só tirou 7, porque eu já expliquei sobre isso. Porque ele ficou junto lá, ele adotou a Bíblia do Antigo Testamento dos judeus nacionalistas lá de Jerusalém. Nós não, nós adotamos a Bíblia do Antigo Testamento dos 70, dos judeus antes de Cristo. Tá? Eu já expliquei sobre isso daí, não vou voltar nisso. Então, mas o mais importante é isso. Foi na época de São Jerônimo que a igreja definiu os 73 livros da Bíblia, que durou até o senhor Martinho Lutero. Com Lutero, os discípulos dele, não foi nem ele, os discípulos dele tiraram da Bíblia 7 livros, dos nossos irmãos protestantes. Por isso que eu insisto tanto aqui, já falei e vou tornar a falar, com todo o amor do mundo. Você é católico? Não use Bíblia protestante. Por quê? Além dela ser incompleta, está faltando livros, a tradução e a interpretação é totalmente diferente da Bíblia católica. Gente, cada macaco no seu galho, já dizia o ditado. Se você é católico, use Bíblia católica. Se você é protestante, use Bíblia protestante. Ah, mas eu ganhei. Tem muita gente protestante aí, da família, não é? Tem muita gente que você pode doar. Tem tanta gente querendo Bíblia aí para doar, entendeu? Ou então guarda lá como uma recordação de um presente. Agora, se você é católico, principalmente para estudar, não tem cabimento você fazer um estudo bíblico com Bíblia protestante. Tá errado. Quando os meus alunos vinham para estudar, que eles traziam Bíblia protestante, eu pedia eles para não trazer. Eu até arrumava um jeito de comprar para eles, entendeu? Mas não é por maldade, é porque é diferente. A Bíblia deles é diferente da nossa. Entendeu, gente? Eles não usam Bíblia católica. Não usam. Vai nos irmãos protestantes para ver se tem Bíblia católica lá. Não tem. Agora, por que a gente tem que usar a Bíblia deles? É uma incoerência, gente. Pelo amor de Deus. É simplesmente isso. Não é para arrumar confusão com ninguém. Cada um usa a sua Bíblia. Entendeu? Então, São Jerônimo foi um homem extraordinário. Santo Epifânio morreu no ano 403. Nasceu na Palestina, olha aí, na terra de Jesus. Muito culto. Foi superior de uma comunidade monástica, ou seja, era um monge, em Eleuterópolis, na Judéia, era uma cidade da Judéia, e depois foi bispo de Salamina, na ilha de Chipre. Batalhou muito contra as heresias, olha aí, tá vendo? Por isso que são considerados santos pela igreja, não é? Batalhou muito contra as heresias, especialmente o origenismo. Nossa, difícil de falar. Origenismo, gente, vem de Orígenes, tá? Orígenes foi um padre da igreja que, infelizmente, depois ele era um padre, vamos dizer assim, fiel ao magistério da igreja, mas depois ele acabou indo para outras heresias e ele interpretava muito a Bíblia ao pé da letra.
Entendeu? Eu contei aqui uma história dele aqui, vou contar de novo rapidamente. Ele leu aquela passagem da Bíblia, se você cometer um pecado, arranca fora o teu corpo, do teu corpo. Jesus disse isso. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Então ele interpretou isso ao pé da letra, só que com os órgãos genitais. Entendeu? Aí tirou fora o órgão genital. Entendeu? Mas Jesus não é para interpretar isso ao pé da letra, gente. Por isso que é o perigo da gente interpretar a Bíblia ao pé da letra. A letra mata. Isso é espiritual. Jesus quer dizer o quê? Se teu olho está fazendo pecar, não é para você arrancar o seu olho. Para você não. Você está vendo televisão e aquilo ali está te fazendo pecar. Desliga a televisão, muda de canal. Entendeu? Se você está olhando para uma mulher que não é a sua, você é casado, você está olhando para uma mulher e você vê que vai adulterar, corre dela, foge igual o diabo foge da cruz. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo. Não é para você arrancar o seu olho e principalmente os seus órgãos genitais. Claro que não é para a gente pecar, mas se acontecer a gente pecar, você não vai arrancar seus órgãos genitais. Né? Jesus não quer ninguém mutilado. E se a moda pega hoje, eu acho que vai ficar muita gente mutilado, tanto homens quanto mulheres. Então, quer dizer, mas Jesus não quer isso. Então, ele interpretava muito a Bíblia ao pé da letra. E não pode. A Bíblia não pode ser interpretada ao pé da letra. Entendeu? Santo Agostinho. Santo Agostinho, gente, eu fiz um vídeo só sobre Santo Agostinho. Tá aí no canal. Tá? No dia de Santo Agostinho eu fiz um vídeo só sobre ele. Então, eu vou passar aqui só rapidamente, porque eu não vou aprofundar, porque eu fiz um vídeo. O homem é tão importante que eu fiz um vídeo só sobre ele. Agora eu quero fazer um de São Tomás de Aquino, um dia de São Tomás de Aquino, que eu acho que eu não fiz ainda, São Tomás de Aquino. Porque São Tomás de Aquino também é uma enciclopédia. O homem é impressionante. O homem sabia tudo de teologia e de filosofia. São Tomás de Aquino foi o que escreveu a Suma Teológica, que são livros dessa grossura assim, de teologia. Entendeu? Então, Santo Agostinho, eu já fiz um vídeo sobre ele aí. Ele nasceu no ano 354 e morreu no ano 430. Foi bispo e doutor da igreja. Nasceu em Tagaste, na Tunísia, filho de Patrício e Santa Mônica. Eu contei aqui um pouco também da história de Santa Mônica no dia. Eu fiz um vídeo também, eu fiz um vídeo sobre Santo Agostinho, mas falei sobre Santa Mônica. Porque não tem como falar de Santo Agostinho sem falar da sua mãe. A mulher rezou 20 anos pela conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho não queria saber de nada, não queria saber de Deus, era ateu. Mas a mulher rezou 20 anos, gente. Aí eu te pergunto, e se ela tivesse rezado só 10 anos? E se ela tivesse rezado 15 anos? E se ela tivesse rezado 19 anos? Ela não teria visto a conversão de Santo Agostinho. E impressionante, quando ele se converteu, ela morreu. Ela só esperou ele se converter e morreu. Parecia que ela estava só esperando isso. Entendeu? Então, o que essa história quer nos dizer? Não desista da conversão de ninguém. Ah, meu marido não tem jeito. Meu filho não tem jeito. Para Deus tem jeito. Tudo é possível àquele que crê. Ah, mas fulano morreu e não viu a conversão de fulano. Mas ele pode ver a conversão. Até depois da morte. A pessoa, quando ela é santa, até depois da morte ela pode fazer milagre. A gente está cansado de ver isso na história da igreja. Então, não desista da conversão de ninguém. Mesmo que se você não vê a conversão da pessoa aqui nesse mundo, quando você estiver lá no céu diante de Jesus, ou no purgatório, você vai ver a conversão do seu filho, da sua filha, o seu marido, da sua esposa. Então não desista da conversão de ninguém. Tá? Deus pode tocar no coração de qualquer pessoa. Grande teólogo, filósofo, moralista e apologista. Vê se o currículo dele é pequeno. Aprendeu a retórica em Cartago, de se pronunciar bem. Não é? Se pronunciava muito bem, pregava melhor ainda. Onde ensinou gramática até os 29 anos de idade, partindo para Roma e depois Milão, onde foi professor de retórica na corte do imperador. Olha só, vê se o homem tinha pouca cultura. Tá vendo? Ali se converteu ao cristianismo,
pelas orações e lágrimas de sua mãe Mônica e pelas pregações de Santo Ambrósio, bispo de Milão, que eu já falei sobre ele na aula passada. Então, Santo Agostinho, ele se converteu pelas orações da mãe dele e pelas pregações do bispo. Duas coisas que não podem faltar: as orações e a pregação. Aí a pessoa se converte. Primeiro, gente, orar, rezar. Aquilo que eu falei. E outra coisa, a oração do pai e da mãe. Não desista do seu filho. Ah, mas meu filho não quer saber de Deus. Bota o seu joelhinho no chão. 5, 10, 15, 20, 25 anos. Se você não perder a fé, Jesus falou, se você perseverar até o fim, você vai ver a glória de Deus. Então, não desista. Você que é mãe, você que é pai, tem poder. A oração do pai e da mãe tem poder. Olha aqui. E as pregações. Claro, gente, que a gente não pode impor para ninguém a doutrina, mas você pode propor. Entendeu? Você pode propor, de vez em quando mandar uma pregação de fulano, de Bertano, para aquela pessoa que está precisando. Uma hora, gente, vai tocar no coraçãozinho da pessoa. Tá? Então você vai aos poucos. Não adianta também querer empurrar tudo de uma vezada só, não. Vai devagar. Entendeu? Mas vai aos poucos, vai colocando ali um pouquinho de luz ali. Uma hora a graça de Deus opera e atua. Entendeu? Então, a vida de Santo Agostinho nos ensina muito. Foi batizado pelo bispo Santo Ambrósio no ano 387. Olha aí, então ele não era batizado, era ateu. Tá vendo? Voltou para a África em veste de penitência, onde foi ordenado sacerdote e depois bispo de Hipona aos 41 anos de idade. Foi um dos homens mais importantes para a Igreja Católica. Então, gente, ele foi batizado já adulto. Depois ele foi ordenado padre e depois bispo. Então, outro ensinamento que a vida de Santo Agostinho nos ensina? Por que Deus às vezes permite que a pessoa às vezes passe por uma provação ou por um mal? Porque Deus desse mal ele tira um bem. A Igreja Católica ensina isso. Deus ele permite um mal para depois tirar desse mal um bem muito maior. Então, quer dizer, Deus deixou aquela mulher rezar 20 anos, a mãe dele, mas também quando ele se converteu para valer. E é muitas vezes isso que acontece com cada um de nós. Às vezes tem gente que fica aí 10, 15, 20 anos aí no mundão. Mas quando vem para Deus, quando vem para a igreja, larga tudo, abandona tudo, não quer mais saber. Mas aí é uma conversão verdadeira. Entendeu? Não é aquela coisa falsa da pessoa que só fala da boca para fora, mas não vive. Não estou falando desse povo hipócrita, não. Estou falando daqueles verdadeiros cristãos mesmo, que abraça mesmo a fé, mesmo com valentia e com galhardia. Graças a Deus a gente tem, é aquilo que eu falei, tem os maus, os ruins, mas também tem muita gente boa. Que a gente vê que realmente vem para Deus e realmente muda de vida, realmente. Graças a Deus. Isso aconteceu muito na história da igreja. São Francisco de Assis é um exemplo disso. A vida de São Francisco de Assis é uma maravilha. Um homem que era riquíssimo, tinha tudo. Mas quando ele se converteu, ele largou todo aquele mundo lá de riqueza, e abraçou realmente a fé dele, a ponto dele falar, não, o resto, igual São Paulo. Para mim o resto não importa, para mim o viver é Cristo, o resto para mim é lixo. Então quer dizer, é isso daí. Então Deus não faz a sua obra pela metade, gente. Quando Deus faz, ele faz a obra inteira. Combateu com grande capacidade, tá vendo? Capacidade. As heresias do seu tempo, principalmente o maniqueísmo, donatismo e o pelagianismo, que desprezava a graça de Deus. Olha aí,
desprezava a graça de Deus. Santo Agostinho escreveu muitas obras e exerceu decisiva influência sobre o desenvolvimento cultural do mundo ocidental. Então, gente, ele não foi só um homem só de teologia, não. De filosofia e de cultura também. Por isso que eu falei que ele é uma enciclopédia, junto com São Tomás de Aquino e São Jerônimo. É chamado o doutor da graça. Pregou muito sobre a graça de Deus, que nós não merecemos, mas quando a graça de Deus atua em nós, por isso que Nossa Senhora é feliz. Ela é a cheia da graça, plena. Tudo nela é graça. E essas heresias aqui, o que essas heresias aqui da época de Santo Agostinho, o que elas diziam? Primeiro, que não existia pecado original. Isso, né? Não houve o pecado original. Gente, se você negar o pecado original, você nega toda a doutrina católica. Porque Jesus, ele veio ao mundo para combater o pecado, e principalmente o pecado original. Jesus é o novo Adão. O pecado original é o pecado de Adão e Eva. Se não houve pecado original, Jesus veio aqui à toa. E o que Jesus veio fazer aqui? E a carta de São João diz, a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Jesus se manifestou para destruir a obra do diabo. E qual que é a obra do diabo? O pecado. E principalmente o pecado original, que é o pior de todos os pecados. Entendeu? Então, quer dizer, se você negar o pecado original, você nega tudo. E mais o que essas heresias aqui negavam também? Tudo aquilo que era material tinha que jogar fora. Só valia as coisas espirituais. Então tudo aquilo que é matéria, inclusive desprezava até o próprio corpo. Né? O corpo não vale nada. Não? Claro que vale. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que é isso? Claro que o mais importante é a alma, que é imortal. Mas esse corpo também é importante. Ele um dia vai ressuscitar. Então, olha, gente, quanta coisa que a igreja teve que combater. Graças a Deus tivemos homens, como Santo Agostinho, São Jerônimo, São Tomás de Aquino, para combater esse povo. Entendeu? E ele era muito estimado, até por pessoas que não eram católicas. Até quem não era católico admirava Santo Agostinho por causa da sua cultura e do seu ensinamento. Foi um grande, realmente, teólogo da igreja, entendeu? Então, gente, eu só falei aqui um pouquinho sobre ele, porque eu já falei, fiz um vídeo aí só sobre ele, tá bom? Outro homem maravilhoso, gente, São Leão Magno. Esse foi papa, tá? Nasceu no ano 400 e morreu no ano 461. São Leão Magno. Magno quer dizer grande, mas não é grande de estatura, não. Foi um grande homem de Deus, entendeu? Foi papa e foi doutor da igreja. É doutor da igreja, né? Já fiz um vídeo aí sobre os doutores da igreja. Nasceu na Toscana, na Itália. Foi educado em Roma e foi conselheiro. Olha só, hein? Conselheiro. Aconselhava sucessivamente os papas Celestino I, que foi papa de 422 até 432, e do papa Xisto III, que foi papa de 432 a 440, foi o último papa. Depois que esses dois papas morreram, elegeram então São Leão Magno como papa, entendeu? E foi muito respeitado como teólogo e diplomata. O que é um diplomata? Sabe conversar, apaziguar. Então, duas pessoas estão brigando, então aquela pessoa vai lá e conversa e faz a paz entre os dois. Isso que é um diplomata. Conversa com as duas partes, entendeu? É impressionante. Participou de grandes problemas da igreja do seu tempo e pôde travar contato pessoal e por cartas com Santo Agostinho. Olha que chique, né? Teve contato com Santo Agostinho, São Cirilo de Alexandria e São João Cassiano, que o descrevia como o ornamento da igreja e do divino ministério. Deixou 92 sermões
e 173 cartas que chegaram até nós. Aí existem essas cartas até hoje. Graças a Deus também a gente tem acesso a essas cartas quando a gente estuda teologia. Graças a Deus. Na época, a gente pode estudar um pouco dessas cartas. Participou ativamente na elaboração dogmática sobre o grave problema tratado no concílio de Calcedônia. Foi o 4º concílio da igreja. A condenação da heresia chamada monofisismo. O que quer dizer isso? Vou falar daqui a pouco. Leão foi o primeiro papa que recebeu o título de Magno. Magno quer dizer grande. Em sua atuação no plano político, olha aí, porque o Papa é um chefe de Estado, e na época a igreja era unida ao Estado, já expliquei sobre isso. No plano político, a história registrou e imortalizou 2 intervenções de São Leão, respectivamente, junto a Átila, rei dos Hunos, no ano 452, e junto a Genserico em 455. Bárbaros que queriam destruir Roma. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que esses 2 homens queriam destruir o Vaticano, Roma, a cidade de Roma e o Vaticano, igual o Nero fez, o imperador romano. Todo mundo conhece aqui a história do Nero, que botou fogo em Roma. Na época, infelizmente, ninguém pôde fazer nada, e o Nero acabou matando muitos cristãos, Pedro, Paulo e vários outros. Na época de São Leão Magno, não. Esses 2 homens, vou até repetir o nome deles aqui. Átila, rei dos Hunos, no ano 452, e Genserico, no ano 455. Bárbaros que queriam destruir Roma. Então esses 2 homens, eles foram para acabar com a cidade, para acabar com o Vaticano, com a igreja, que Constantino tinha mandado fazer lá as basílicas de São Pedro, de São Paulo, de São João, que está lá até hoje. E esses homens queriam acabar, destruir tudo. Mas o que aconteceu? O Papa foi lá, Papa São Leão Magno, saiu do Vaticano, foi lá conversar com ele. Dizem, a história conta que o Átila, que era o pior deles, no cavalo, no cavalo branco dele, devia estar preparado para a guerra, Diz que ele foi lá para destruir realmente a igreja, o Vaticano e tudo, e o Papa saiu lá para conversar com ele. Não sabemos o que eles conversaram. A história não registra, mas a história registra que o Átila deu meia volta com o cavalo e foi embora. Não destruiu. Não sabemos o que eles conversaram, mas sabemos que ele não destruiu. Então, gente, o prestígio, a moral que o Papa sempre teve, por ser um chefe religioso e um chefe de Estado. Hoje só um chefe religioso, mas o Vaticano ainda é um país. A igreja não está mais unida ao Estado. São separados. Mas não, o Papa continua um chefe de Estado. Mesmo a igreja não está unida mais ao Estado. Por isso que o Vaticano tem representante, inclusive, na ONU. Sabia disso? Mas, naquela época, o Papa tinha prestígio. Até com quem não era católico. Não estou falando, gente, aqui não estou falando de cristão, não. Estou falando de gente que era ruim. Mas tinha respeito pelo Papa. Hoje nem os católicos mais têm respeito pelo Papa. Como é que os outros de fora vai ter? Tá vendo? Infelizmente. A nossa cultura de hoje. É só você ver os filmes que estão colocando aí sobre o Papa. Código da Vinci, não sei o que, Anjos e Demônios, como é que fala? Os 2 papas. Tem gente que adorou esse filme, mas é uma heresia. Não tem verdade nenhuma ali naquele filme, mas o povo adora, porque fala mal da igreja. Entendeu? Então não adianta. Infelizmente, isso aí vai acontecer até nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Paciência. Mas eu não questiono. Se o Papa falar alguma coisa errada lá, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai acertar as contas dele com Deus. Agora, eu vou falar mal do Papa? Você nunca vai me ver eu falando mal do Papa aqui. Eu posso até não concordar com ele com algumas coisas, entendeu? Mas eu
Quem sou eu? Eu guardo para mim. Agora eu vou chegar aqui e vou falar mal do Papa, como eu vejo aí canais católicos, se dizem católicos, falando mal do Papa. Ah, eu não tenho essa coragem, não. Não tenho mesmo. Então, olha a importância do Papa desde a época, né? Infelizmente, gente, isso é influência do protestantismo. Por quê? Porque o Lutero ele atacou muito o papado. O Lutero, a principal doutrina, vamos dizer assim, que ele atacava era o papado. Ele falava que Jesus não deixou papa nenhum, que ele atacava muito o papado, por causa dos erros dos filhos da igreja, até de alguns papas da época dele. Entendeu? Mas, paciência. Então, quer dizer, então isso veio a influência da reforma protestante, esse desrespeito que o povo hoje tem pelo Papa. Mas antigamente não era assim, não. Não, as pessoas tinham muito respeito pelo Santo Padre. Por isso que a gente chama de Santo Padre, né? Sua santidade. Isso aí não é de agora, não, mas infelizmente. São Vicente de Lérès morreu no ano 450. Depois de muitos anos de vida mundana, se refugiou no mosteiro de Lérès, era um monge. Escreveu o seu Comonitório para descobrir as fraudes e evitar as armadilhas dos hereges. Então morreu no ano 450. Gente, eu já expliquei sobre a questão dos monges. Os monges eram aqueles que iam para o deserto para rezar, fazer penitência. Existem ainda os monges também, tá? Não é tanto como é antigamente, tá? Mas existem ainda aqueles que vão para o deserto também para rezar e, vamos dizer assim, viver uma vida longe realmente, abandona mesmo o mundo, entre aspas, e fica ali só em oração. Realmente existe ainda os monges, ok? E São Vicente de Lérès era um deles. São Bento de Núrcia, é o nosso querido São Bento, que eu fiz um vídeo sobre ele também aí, né? Que escreveu aquela oração maravilhosa, né? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal tu que me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Então, por que ele fez essa oração? Porque ele era muito tentado pelo diabo. Ele também era um monge, ele vivia no deserto, e no deserto o demônio tentava muitos monges, né? Tentou Jesus, não vai tentar os monges? Então ele para combater o demônio, ele fez essa oração poderosíssima. Tem a medalha de São Bento, que é um sacramental, que você pode usar também. Ok? Nasceu em Núrcia, na Úmbria, na Itália. Estudou direito em Roma, olha só, hein? Quando se consagrou a Deus, tornou-se superior de várias comunidades monásticas, tendo fundado no Monte Cassino a célebre abadia local. A sua regra dos mosteiros tornou-se a principal regra de vida dos mosteiros do Ocidente, elogiada pelo Papa São Gregório Magno, usada até hoje. Essa regra de São Bento, ela é usada até hoje, são os beneditinos. O nosso Papa Bento XVI, ele é beneditino, por isso que ele escolheu o nome de Bento, em homenagem a São Bento, ok? É uma congregação da igreja. A igreja, gente, ela tem congregações, tá? Então o padre, ele pode ser de diocesano e ele pode ser um padre também de congregação, tá? Beneditino, franciscano, palotino, entendeu? E tem o padre que é diocesano, né? Que ele já ele participa da diocese, ele é o pároco, né? Igual aqui na São José do Avaí e em outras paróquias. Na Santa Rita, por exemplo, já é congregação, já é os palotinos, a São Benedito. Então, tem os padres de congregação e os padres diocesanos, ok? O lema do mosteiro de São Bento é ora e labora, ou seja, reza e trabalha, tá bom?
o Papa Pio XII o chamou de pai da Europa e o Papa Paulo VI proclamou o patrono da Europa no dia 24 de outubro de 1964. Eu já fiz aí um vídeo só sobre São Bento, tá bom? Então por isso que eu não vou me aprofundar. Então se você quiser, assista aí o nosso vídeo sobre São Bento, sobre Santo Agostinho. Eu quero, gente, ver se eu faço, pego aí a vida de alguns santos, né, a maioria deles, né, e fazer um vídeo também, porque a vida dos santos é muito importante, para a gente imitar o santo. O santo é para isso. Muita gente acha que nós adoramos, nós não adoramos os santos, mas nós fazemos uma coisa que a igreja ensina, imitar a vida deles. Por quê? Se eles são santos é porque eles viveram de acordo com a vontade de Deus. São Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o santo não é só na época de Cristo, é até hoje. Entendeu? Então, quer dizer, então por isso que é importante a gente conhecer a vida dos santos. Último de hoje, gente. São Venâncio Fortunato. Nasceu no ano 530 e morreu no ano 600. Nasceu em Veneto, na Itália. Foi para Poitiers, na França. Autor de célebres hinos dedicados à paixão de Cristo e à Virgem Maria, até hoje usados na igreja. Olha aí, tá vendo? Então, gente, esse povo, eles são tão bons que a igreja usa os escritos deles, os estudos deles até hoje. Tá vendo? Então é isso que a gente também tem que fazer. Pegar essas pessoas, esses homens também, e estudar como eles fizeram. Estudar a doutrina, estudar, não é só estudar a Bíblia, não. Nós católicos temos que estudar a Bíblia, o catecismo e também essas coisas. Entendeu? A vida dos santos, temos que estudar, né, a história da igreja. Tudo isso nós temos que estudar. Para a gente ser um católico convicto da nossa fé. Tá vendo? Então ele pregava o quê? Sobre a paixão de Cristo, ou seja, a nossa salvação, a nossa redenção, e também a Virgem Maria, tá vendo? Então, os padres antigos sempre pregavam sobre Nossa Senhora. Sempre, não é uma doutrina de agora. Esse povo aí fica caluniando a igreja, que essas doutrinas aí que eles não aceitam, é a coisa que a igreja inventou agora. Inventou coisa nenhuma aqui. Dos primeiros séculos, a igreja sempre pregou sobre Nossa Senhora, os dogmas sobre Nossa Senhora, que chamando Nossa Senhora de Virgem. Sempre a igreja acreditou na virgindade de Nossa Senhora. Agora, como é que vem agora esse povo aí falando que Nossa Senhora não é virgem? Que teve outros filhos? Não teve coisa nenhuma. Entendeu? Então, não vamos cair nessa, gente. Então, gente, na próxima aula, então, nós vamos encerrar esse estudo. Graças a Deus, nós já estamos aí bem avançados, nós já estamos aí com 50 minutos. Então, na próxima aula, com a graça de Deus, a gente encerra, então, esse assunto sobre os padres da igreja. Tá? Então, a última parte sobre a patrística, né? Esses homens gigantes da igreja que venceram essas heresias terríveis, né, da época aí, até hoje, né? Infelizmente a heresia vai surgir na igreja até Jesus voltar, tá? Mas vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para que a gente, se aparecer, que a gente possa estar do lado da igreja de Cristo, não é verdade? Então a gente tem que ser fiel à nossa igreja, à nossa doutrina, amém? Então, como eu peço sempre, peço a você que compartilhe os nossos vídeos, tá? Se inscreva no nosso canal, comente aí o nosso canal, tá bom? E peço a vocês que continuem rezando, gente. Continuem rezando para que o canal possa crescer cada vez mais. A gente precisa muito das orações de vocês, porque não é um trabalho fácil, não. Tá? E continuo dizendo, se eu dizer alguma coisa errada aqui, se eu falei alguma coisa errada, me corrijam aí. Às vezes tem alguém que é até mais entendido do que eu, não sei. Eu fiz um pouquinho de teologia aqui para poder colocar um pouquinho de luz, né, para essas pessoas que não sabem da sua fé. Mas, se eu falar alguma coisa aqui que não é verdade, podem me corrigir aí, que eu não acho ruim, não. Pelo contrário, eu vou te agradecer. Tá bom? Se tiver algum diácono me ouvindo, algum padre, e eu falar alguma coisa errada aqui, podem me corrigir tranquilamente. Só peço que rezem por mim, os diáconos, padres, se alguém escutar os meus vídeos, por favor, dê aí a sua bênção aí para que o canal possa, né, crescer mais ainda. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Deus abençoe a todos.